boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 4. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação, seu English Teacher. E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Então, eu vou hoje, nesta segundona, apresentar um pouquinho mais sobre o verbo to be. Viemos falando sobre ele na aula passada, a gente continua falando dele na aula de hoje. Por que, gente, que a gente fala tanto desse verbo to be? Ah, professor de inglês só vai falar de verbo to be. Mas, galera, é porque é o verbo mais importante da língua inglesa. Vocês têm que estar 100% nesse verbo to be. Se ele não tiver afinado, certamente vocês vão escorregar nas questões mais à frente. Certamente vocês vão ter dificuldade quando estiverem lendo e interpretando textos. Então, é importantíssimo, é fundamental que você esteja de olho nessas dicas que eu vou dar para você no encontro de hoje. Verb to be, e também vamos falar aí de marcas tipográficas, tá ok, gente? Aquelas marcas dentro de um texto que chamam a sua atenção, que estão lá em negrito, que estão lá em itálico, que estão em sublinhado, em uma fonte diferente, tá mais deitadinho, tá mais... Tudo isso, gente, chama nossa atenção. E quando chama nossa atenção para a leitura, a gente chama isso de marca tipográfica, tá bom? Então, gente, vamos que nós estamos iniciando o nosso encontro agora. Vamos lá? Gente, eu sou o professor Adriano, você já me conhece, nós temos nosso encontro marcado aqui todas as segundas-feiras. Eu sou o professor de inglês aqui do canal Educação. E o nosso conteúdo, gente, na aula de hoje é a continuação daquilo que estávamos tratando no encontro anterior. Vamos falar de verb to be, vamos falar de verbo to be, vamos falar também de marcas tipográficas. E aí, no encontro de hoje, nós vamos focar também no trato com textos. Pessoal, trabalhar com textos é fundamental para as nossas práticas, tá ok? Você já sabe, né? Praticar é que leva à perfeição. Quanto mais você praticar, melhor para a nossa aprendizagem. Hoje, dia 22 de agosto, segundona, vamos lá, hein? Vamos que vamos. Galerinha, olha só então o roteirinho da aula de hoje. Para a aula de hoje, gente, nós vamos tratar, como eu já havia falado com vocês, vamos tratar de verbo to be, né, gente? Mas aí não vai ser de qualquer maneira, não. Vamos falar aí, olha só, dos usos e das funções que o verbo to be possui. Quais são os usos? Quais são as funções? Para que serve o verbo to be? Para que a gente usa? Qual o seu objetivo? Gente, o objetivo central do verbo to be, você precisa saber, não adianta. Lembrando, já dando aqui um spoiler para vocês, que o verbo to be, ele pode ser o verbo ser ou o verbo estar. Ambos entendidos como verbos estativos, tá ok, gente? Então é importante que vocês saibam que quando a gente pensa em verbo, pessoal, a gente sempre vai pensar em ação, mas tenha cuidado. Verbo nem sempre é marca de ação. Verbo também pode não ser ação. O verbo pode ser só o estado em que alguma coisa acontece. Tá bom, gente? Então, olha só, sempre em que você pensar em verbo, você lembra, pensa também, verbo pode ser estado, verbo pode ser fenômeno da natureza. Essas são as três possibilidades de verbo, tá bom? O uso dos verbos. Gente, verbo só serve para três coisas. Mais uma vez, repetindo. Verbo serve para mostrar, para identificar uma ação. Verbo serve para mostrar um estado ou ainda um fenômeno da natureza. O verbo to be
por sua vez, só vai ter como opção única trazer para a gente a ideia de estado. Verbo to be não é fenômeno da natureza. Verbo to be não vai ser ação. Tudo bem, gente? A menos que ele esteja, é claro, com algum outro verbo ali juntinho dele. Aí, se ele tiver com outro verbo juntinho, ele vai servir de apoio. Vamos ver alguns exemplos. Não se preocupe não, tá? Vamos ver aí alguns exemplos. E também, para o encontro de hoje, nós vamos falar também de marcas tipográficas. Já falei um pouquinho sobre elas, né, pessoal? Marcas tipográficas são aquelas marcas que você encontra no texto. Gente, todo texto tem marca tipográfica. Nem adianta, professor, mas o texto ele é todo retinho, não tem espaçamento, não tem margem, não tem... Não importa, textos em geral possuem marcas tipográficas. Olha aqui esse texto do slide de vocês. A palavra roteiro, roteiro da aula, observa só. Tá todo em azul, tá sublinhado, tá em negrito, tá mais forte. Então isso vai chamar a sua atenção. Gente, parte do texto que chama a sua atenção, não tenha dúvida. Isso é o que a gente chama de marca tipográfica, tá bom? Então, gente, é certo que essas marcas tipográficas vão nos dar suporte. Essas marcas tipográficas são o que a gente chama de estratégia. Estratégia de leitura. Gente, a estratégia de leitura que você utiliza, marcas tipográficas, vai servir como uma compensação. Vai compensar uma dificuldade que você tem, porque aquilo vai chamar a sua atenção. Então, vai ser o título do seu texto, vai ser a parte mais importante do seu texto, vai ser o foco daquilo que você está falando. Tudo bem, gente? E é claro, né? Nosso ponto 3, vamos praticar. Não adianta se a gente não praticar. Quanto mais pratica, melhor fica. Vocês já sabem. É o nosso lema. E as habilidades? Professor, quais habilidades nós pretendemos desenvolver no encontro de hoje? Pessoal, no encontro de hoje, nós vamos desenvolver as habilidades de número 8, de número 9 e de número 19, tá bom? Essas são as habilidades que nós iremos tratar no encontro de hoje. Quais são elas? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha então. A primeira delas, a de número 8, trata de identificar o assunto do texto. Gente, vocês vão fazer essa identificação do assunto, do tema, a partir de sua organização textual, de suas palavras cognatas, de suas palavras conhecidas e também das marcas tipográficas. Por exemplo, quando você viu esse slide aqui pela primeira vez, o que foi que chamou mais a sua atenção? Professor, o que chamou mais a minha atenção, sem sombra de dúvidas, foi essa palavra vermelha aqui, ó. Habilidade, gente. Tá em vermelho, tá no centro, tá grandão. Chama ou não chama a sua atenção, gente? É claro que chama a sua atenção, pessoal. É claro que chama a sua atenção, gente. Se chama a sua atenção, é marca tipográfica, tá bom? A habilidade próxima é a habilidade número 9. Localizar informações específicas. Opa, informações específicas dentro de textos. Sendo que esses textos tenham temas familiares. Vamos fazer isso hoje, hein? Vamos falar aí sobre um texto bem legal, se nós tivermos tempo suficiente. E a habilidade número 19 trata de utilizar o presente do indicativo. Olha o tempo verbal, hein? Presente do indicativo. Esse é o nosso tempo. Tempo verbal, ok?
para identificar a si e a outras pessoas dentro daquele contexto, inclusive utilizando o verbo to be para descrever rotinas diárias, tá bom, gente? Então, quando a gente estiver tratando de rotina, de diário, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, de nossos hábitos, vamos tratar de presente do indicativo, simple present. Esse é o tempo que nós estamos tratando. E é claro, vamos falar de verbo to be. Beleza, gente? Vamos que vamos, então? Did you know? Você sabia? Verbo to be é um dos verbos mais utilizados na língua inglesa. E ele vai ser traduzido como ser ou estar. A gente não tem regra, tá? Às vezes ele se comporta como ser, às vezes ele se comporta como estar. Não existe uma regra, não tem regra para saber quando ele vai ser e quando vai significar estar. Professor, qual é a diferença entre ser ou estar? Gente, a diferença é bem simples, tá bom? A diferença é que quando você usa o verbo to be no sentido do verbo ser, você está falando de algo permanente. É um estado permanente. Então, se você fala, eu sou estudioso, eu sou trabalhador, essa é uma característica sua. E ela é uma característica permanente, ela não muda, ela não altera. Por sua vez, se você estiver tratando do verbo estar, pense um pouquinho. Eu estou feliz. Hoje eu estou alegre. Talvez amanhã você não esteja. O verbo estar, ele não é um verbo permanente. Ele é aquele verbo passageiro, pessoal. É um verbo efêmero. Ele não fica para sempre. Só está. Hoje eu estou cansado. Depois de uma boa noite de sono, passa, né, gente? Você descansa. Depois de umas férias, você não está mais cansado. Agora você diz, eu sou cansado. Aí quando você diz que você é cansado, aí é complicado, porque não vai passar. O verbo ser, mais uma vez, ele expressa permanência das coisas. Não muda, não altera. Já o verbo estar, aí esse sim, esse não tem essa necessidade de permanência. O verbo estar, ele não é algo permanente. O verbo estar é um verbo temporário. Ok, gente? É preciso compreender, então, o significado da mensagem, utilizando, então, o sentido, utilizando, pessoal, o contexto. Se você observa o contexto, você mata se o verbo to be tem o sentido de ser ou de estar. É claro, depende do sentido. Ok, gente? Dá uma olhadinha, então. Esse verbo to be, galera, ele é entendido como verbo irregular. Professor, por que chama de irregular? Gente, é irregular porque verbo regular é aquele que tem regra. Se ele é irregular, é porque ele não possui regra, ele não segue a regra. Vamos pensar um pouco? Se ele tem uma regra e ele não segue, qual é a regra, gente? A depender da regra. Se for a regra no presente, ele vai colocar S na terceira do singular. Se for no passado, coloca ED. Verbo to be não respeita regra nenhuma. Verbo to be não segue as regras de formação, nem do passado simples, nem do particípio passado. Ele simplesmente acontece. Ele simplesmente é. Ponto final. E ele vai ser usado, olha só, como verbo principal ou como verbo auxiliar, a depender da situação. Professor, como é que eu vou saber disso? Você tem duas possibilidades. Para você perceber que ele é verbo principal, ele vai estar sozinho. Tudo bem, gente? Ele vai estar sozinho. Se ele está sozinho, ele é verbo principal. Gente, verbo principal só tem um. Não adianta. Verbo principal só é um. Agora,
Se você tiver 2 verbos, se você tiver 3 verbos, aí não. Aí certamente ele não vai ser verbo principal. Se você tiver 2 verbos, se tiver 3 verbos, ele certamente vai ser verbo auxiliar. Tudo bem, gente? De novo, se ele estiver sozinho, ele é verbo principal. Se ele estiver acompanhado por outro verbo, seja só um, sejam 2, sejam 3 verbos, aí ele vai ser auxiliar. Professor, então ele vai auxiliar de que maneira, gente? Verbo auxiliar em inglês vai servir para te mostrar qual é o tempo verbal. Simples assim. Então, se você tiver 2 verbos, como é que você sabe o tempo? Olhando o verbo auxiliar. Se tiver 3 verbos, como é que você sabe o tempo? Olhando para o verbo auxiliar. Sempre essa é a regra. Verbo principal só vai ser 1. Verbos auxiliares pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, podem ser vários, mas principal só vai ser 1. Tudo bem, gente? E se eu tiver mais de um verbo, certamente o verbo to be não vai ser verbo principal. Certamente o verbo to be vai ser verbo auxiliar. E, de novo, ele auxilia de que maneira? Te mostrando qual é o verbo, ou melhor, qual é o tempo verbal. É presente, é passado, é futuro. Para isso que serve o auxiliar nas nossas frases. Ok, gente? É isso aí. Continuando, olha só. Continuando, o verbo to be ele também pode ser usado como auxiliar, acabamos de falar. E isso acontece para ajudar outro verbo, que vai ser o verbo principal. Quando este verbo for verbo auxiliar, o verbo to be não altera o significado do verbo principal, gente. O significado, quem significa é o principal. O auxiliar só está lá para te dizer o tempo, só para isso. Ele não vai estar lá significando nada. Ele vai estar lá apenas te dando o tempo, se é presente, se é passado ou se é futuro. E para que a gente usa? Vimos isso aula passada, hein? A gente usa para formar a voz passiva. E aí, olha só, formando voz passiva, a expressão é essa, verbo to be, particípio passado do verbo principal. A partir dessa formação, nós temos a voz passiva. Esse daqui eu vou chamar de particípio passado do principal, que é só para dar um exemplo para vocês, tá bom? Não vou me ater muito a isso aqui não, porque a gente já viu um pouco sobre isso. E outra coisa que vocês devem perceber é que o verbo to be ele também serve para formar locuções verbais. Professor, o que é uma locução verbal? Gente, quando a gente trabalha com gramática, uma coisa que vocês devem perceber é que gramática se utiliza dessa palavrinha aí, ó. Locução. Galera, o que é uma locução? Anota aí, hein? Locução quer dizer mais de um. Tá bom, gente? Locução é mais de um. Simples assim. Locução é mais de um. Tudo bem? Então, se você tiver uma locução verbal, isso quer dizer que você tem 2 verbos. Se você tem uma locução adjetiva, você tem quantos adjetivos, gente? 2. Simples assim. Quantas locuções você tiver, são mais de um. Seja ela qual for, uma locução verbal, uma locução adjetiva, uma locução adverbial, vai ser mais de um. Professor, então, se eu chamar de locução verbal, quer dizer que eu tenho pelo menos 2 verbos, verdade. Só, gente, que não são 2 verbos à toa, não. Eles estão ligadinhos, eles estão unidos, eles estão juntos. Se você perceber bem, as locuções verbais, elas têm um significado só. Significam uma coisa apenas. E isso aí, galera, é importantíssimo que você perceba. Por quê? Porque ele vai estar tratando o seu verbo, sendo ele o auxiliar. Então, ele vai estar lá para te dar o quê? Para te dar o tempo que aquilo acontece. Eu já falei para vocês sobre isso, né? Sobre o
tempo. Maravilha, gente. Vamos dar uma olhadinha então aqui nesses dois exemplos, para que vocês peguem a ideia melhor. Dá uma olhada. São dois exemplos de locuções verbais, ó. He is studying, they were working. Nós temos aí então, ó, duas locuções. Perceba. Ele está estudando, dois verbos. Eles estavam trabalhando, dois verbos novamente. Professor, como é que eu sei qual é o tempo? Você vai para o seu auxiliar, gente, ó. Para o seu auxiliar. É ele quem vai te dizer qual é o tempo. No caso da língua inglesa, o nosso auxiliar é o verbo to be. Verbo to be no presente quer dizer que seu tempo está no presente. Verbo to be no passado, isso quer dizer que a sua frase está no passado. Show de bola, gente! No caso aqui, já que eu tenho ing, eu chamo esses tempos de tempos contínuos. Belezinha? Vamos dar uma olhada então nos verbos to be. Olha só. Primeira pessoa do singular. Eu tenho I, sou eu, olha só. E aí o nosso correspondente é o am. Olha como ficou, ó. I am, ou então I'm. A mesma coisa. Eu sou, eu estou. Dá uma olhadinha aqui no segunda pessoa do singular. You, você, você ou tu. E aí, gente, olha só, o verbo to be, que é o nosso correspondente, é o are. Olha só, então fica assim, ó. Your, tudo bem? Your, you are, your. E isso vai servir tanto para a segunda do singular, quanto para a segunda do plural. Olha só como é idêntica. You também, e o verbo to be também vai ser are. Então, vai ficar your também, olha só. Your. Então, tanto vai fazer se vai ser tu és, você é, ou vocês são, vós sois. Aquelas expressões que a gente não usa tanto, né, gente? Vós sois, vós estais. A gente não usa muito isso não, né? Mas gramaticalmente a gente ainda tem aí, né, galera? Nós ainda utilizamos isso de forma gramaticalizada, tá bom? Vamos para a terceira pessoa? Olha a terceira do singular. Gente, a terceira do singular, ela tem um diferencial. Perceba. Qual é o diferencial da terceira do singular? A terceira pessoa do singular, ela se divide em três. Masculino, feminino e neutro, pessoal. O neutro é aquele que vai se referir a não pessoas. Pensa um pouquinho. Ele, ela, masculino, feminino. Se você não se referir a pessoas, aí você não vai usar nem he nem she. Você vai usar it. Ah, professor, então quer dizer que aí é gênero neutro? Exatamente. Você vai chamar isso de gênero neutro. Tá ok? Vamos pensar um pouquinho, olha só. Se for pessoa, gênero masculino, he. Se for pessoa, gênero feminino, she. Agora, se não for pessoa, eu não tiver como identificar, aí você vai usar o gênero neutro. Pensa aí, olha só, num carro. Gente, carro. Carro não é masculino, carro não é feminino. Ah, professor. Mas em português, eu digo o carro. Pois é, gente, em português você diz o carro, mas em francês, por exemplo, você chama la voiture, é feminino, la voiture. Olha que diferente. Ao mesmo tempo que em inglês você usa o pronome neutro. Olha só, um artigo neutro. The, porque artigo em inglês é sempre neutro. Artigo não tem essa, não. Em inglês é sempre um artigo único. É o artigo the, tanto para masculino, quanto para feminino, quanto para neutro. Tudo bem, gente? De formas que em inglês, quando você tiver alguma coisa que não seja pessoa, seja um objeto, um animal, uma coisa, você vai utilizar
o pronome neutro. Você vai utilizar it. Então, eu tenho aí, ó, it. E aí, nosso verbo to be para a terceira pessoa do singular como um todo. Tanto faz se masculino, feminino ou neutro, tanto faz. O nosso verbo to be, ele vai ser o mesmo, ele vai ser is. Olha só, is é verbo to be exclusivo da terceira do singular. Se eu tiver he is, fica assim, ó. His. Se eu tiver she is, fica assim, ó. She's. E se eu tiver it is, fica assim, ó. It's. Tudo bem, gente? It's. Deixa eu ajeitar aqui para vocês não se confundirem depois, hein? Quero que meus alunos se confundam de maneira alguma com aquilo que eu coloco no quadro. It is. Fica assim, ó. It's. Essa é a forma que a gente chama de forma contrata ou forma contraída. Você diminui o tamanho da palavra, tá bom? Vamos de primeira do plural, gente. Olha a primeira do plural. A primeira do plural, gente, é aquela que nós utilizamos o nós. Ou o famoso a gente, como a gente usa em português. A gente quase não usa mais essa ideia de nós, né? A gente usa muito a gente. A gente vai. Gente, quando você usa esse nós em inglês, we, o verbo to be que você vai levar juntinho, que vai combinar com esse we, é o are. E aí, nós temos a expressão we're, tá bom? We're. É a forma contraída. É a forma junta, é a forma contrata. Tudo bem? Já vimos a segunda pessoa do plural. You, you are, you're. Mas a gente não viu ainda a terceira do plural. Professor, percebi que na terceira do singular eu tenho 3 possibilidades. He, she, it, masculino, feminino e neutro. E no plural? Gente, no plural você só tem uma. No plural é they. Terceira do plural. Tanto faz se masculino, tanto faz se feminino, tanto faz se gênero neutro. Se estiver no plural, tratando da terceira pessoa, é certeza. They are there. Então, olha só, é só juntar um com o outro. E aí você faz o uso da apóstrofe. There. E aí, olha só, eles ou elas são ou estão. A depender, é claro, da situação. A gente viu que aí é contextual, né, galera? Vai depender do contexto, ok? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida sobre o que eu mostrei agora na tabela? Gente, a tabela é importantíssima. É importantíssimo que você esteja ligadinho em cada um desses pontos, em cada uma das pessoas, cada um dos pronomes e, é claro, em cada um dos verbos to be que correspondem, que batem, porque senão não vai fazer sentido, vai estar errado gramaticalmente, tá ok? Beleza. Vamos aqui a alguns exemplos, ó. Na forma afirmativa, olha como é que a gente faz. Forma afirmativa, you are a student. Então, você é. Você é um aluno ou uma aluna, tanto faz. Não dá para eu saber se é masculino ou se é feminino. Agora aqui não, ó. He is. He é ele. He é masculino. He's my neighbor. Anota aí. Neighbor significa vizinho. Ele é meu vizinho. He's my neighbor. Olha a próxima. She's at the supermarket. She. Agora aqui o meu sujeito é feminino. Ela. Professor, ela é o supermercado? Não, né, gente? Ela não pode ser um supermercado. Já pensou? Não, ela está. Ela está no supermercado, ok? She is at the supermarket. She's at the supermarket. Dava para ter juntado aí, viu? Dava para ter juntado. She's at the supermarket. She's at the supermarket. E aqui, gente, olha só, tem o dog. The dog. O doguinho, o cachorro. O cachorro, o cão, está lá fora. Gente, se é o cachorro, eu poderia tê-lo substituído pela expressãozinha
it, porque é um animal, não é pessoa. Se for pessoa, aí não. Sendo pessoa, você vai usar he ou she. Agora, se não for pessoa, você usa it. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Porque quando a gente fala de pets, desses animais de estimação, os pets, por vezes, as pessoas consideram esses animaizinhos como parte da família. Quando isso acontece, nós temos aí, então, uma personificação desses animais. Professor, como é que significa essa personificação? Pois é, como se fosse uma pessoa. A pessoa considera aquele animal. Tem tanto tempo, o animalzinho está aqui na família e tal. Dessa forma, por vezes, esse pet, a depender, é claro, se é do sexo masculino ou feminino, vai poder ser chamado de he ou she, tá bom, gente? A depender, é claro, do contexto, tá? Se for um cachorro de rua, aí esse não vai ser he, esse cachorrinho de rua vai ser it. Se for um gato que você nunca viu na vida, você chama de it. Não é um gato que você tenha ele como pet, não é parte da sua família. Então você vai usar o pronome neutro, não é pessoa. Tudo bem, gente? Ficou clara aí a diferença, então? Mais uma vez. He ou she é somente para pessoa. He, masculino. She, feminino, tá bom? Em compensação, se não for nem he ou she, se não for masculino ou feminino, se for outra coisa além de pessoa, for um animal, um objeto, aí você vai utilizar o pronome neutro. Você vai utilizar it. Tudo bem? A ressalva que eu posso fazer são os animais de estimação, são os pets, tá bom? Os animais de estimação, quando eles têm aquela certa intimidade, passou muitos anos aqui com a gente, na mesma casa e tal, aí você pode personificar esses animais. Você pode chamar de he ou she, a depender, é claro, do sexo do animal. Se é ele ou se é ela, aí você dá essa característica de pessoa para o animal, ok? Então, esse é um detalhe que você precisa estar atento. Vamos então falar de plural? Olha só, no plural você já deve ter percebido que todos os verbos to be no plural são are. Todos eles são conjugados are. Isso é marca de plural, tá ok, gente? Então, olha só, na primeira pessoa do plural, we, nós somos amigos, nós somos amigas. Friends não tem gênero, pode ser amigos ou amigas, não tem gênero, vai depender, é claro, do contexto. Olha o contrário, you are my enemies. Enemies são inimigos. Então, olha só, you are my enemies. Inimigo, gente, não está inimigo. É ou não é isso? Vocês são meus inimigos, vocês são minhas inimigas. Cuidado, galerinha, cuidado. Tem muita gente que se finge ser amigo aí, hein? No final das contas, não é inimigo, cuidado. E é claro, para fechar o plural, vimos a primeira e a segunda. Vamos agora para a terceira do plural. They, são eles, terceira pessoa do plural. Eles ou elas estão lá em cima, upstairs. Esses exemplos foram exemplos na forma afirmativa. Vamos para a negativa? Gente, na negativa é muito fácil. Negativa é só adicionar a partícula not. Simples assim. Adicionou o not, tá resolvido. Galera, onde é que você vai colocar esse not? Você vai colocar ele, olha só, depois do verbo to be. Depois do to be. Simples depois do to be. Olha aí, ó. Am not, isn't, aren't, ok? Depois do not. Professor, e aí alguns eu juntei, outros não. Pois é, ó. Am not não junta, tá, pessoal? Am not vai ser sempre assim. Então, eu não sou médica ou médico, vai depender, é claro, do sujeito que está falando. She isn't. Professor, se isn't é ou não é a mesma coisa de is not? É a mesma coisa. Só que eu juntei, eu fiz a forma contraída, a forma contrata.
isn't, ok? Mesma forma no plural, we aren't. Olha só, é a mesma coisa de are mais not. Olha aí como foi que ficou. Aren't, ok? We aren't. Ok, gente? Então, nós não somos alunos, nós não estamos no ônibus. Cuidado aí com o ser e com o estar. Nós não somos alunos. E no ônibus, tem como a gente ser ônibus? Não, nós não estamos no ônibus, ok? Essa é a forma negativa. Sempre vai ser to be mais not. Tá bom, gente? Então, ou fica am not, separadinho, ou fica is not, que junto pode ser isn't, ou ainda are not, que juntinho fica aren't, ok? Essa é a nossa forma negativa. Vamos para a interrogativa, para a gente finalizar o primeiro ciclo do nosso encontro de hoje. A forma interrogativa, pessoal, ela vai fazer uma pergunta. Para fazer pergunta, o que é que você vai fazer? Para perguntar alguma coisa para alguém, você vai trocar de lugar o sujeito e o verbo to be. Então, vai ficar to be mais sujeito. Ah, professor, então eu troquei de lugar? Só isso. Olha aí, ó. Is he? Is he? What's? Professor, o sujeito é that. Então, veio para antes. Where's? Olha aí o apóstrofo S, meu verbo to be disfarçado. The book é o meu sujeito. Are they? Olha aí, ó. Are they, novamente. Eu inverto, trago o verbo to be para antes do meu sujeito. Essa é a nossa forma interrogativa para fazer perguntas. E aí, galerinha, agora a gente vai praticar. Mas antes da gente fazer a nossa parte de prática, a gente vai fazer aquele intervalo, né, pessoal? Vocês já sabem. A gente sempre faz um intervalo entre uma parte da aula e a outra, entre um pedacinho de aula e outro. Vocês sabem que hoje a gente tem 2 encontros seguidos, né, gente? Então, uma aula está chegando ao fim, temos apenas 1 minutinho. Mas a nossa segunda aula já vai começar. O intervalo é bem rápido, é bem curto, são apenas 3 minutinhos. É só mesmo o tempo de você levantar um pouco, esticar um pouquinho as pernas, beber um pouquinho de água e retornar para a gente ver um pouco mais sobre os usos desses verbos, conhecido como verbo to be. Nós já vimos aí ele no presente, que ele varia de acordo com a pessoa. Tá bom, gente? Vamos fazer então o nosso intervalo, o nosso break rapidinho, 3 minutinhos. Já já a gente retorna para fazer então as atividades. Vejo vocês já já.